Imagine o seguinte cenário: você está com infecção bacteriana e o médico prescreve antibióticos durante um certo período de tempo. Após tomar esses antibióticos, você percebe que a infecção ela foi controlada porque as bactérias morreram. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que os antibióticos mataram as células bacterianas, mas não mataram as suas células? E a resposta é simples: os antibióticos eles agiram sobre os ribossomos e sobre o RNA mensageiro das bactérias, que são diferentes das nossas células. Portanto, as bactérias não tiveram mais a capacidade de produzir proteínas. Esse processo de síntese proteica é chamado de tradução, que é justamente a nossa aula de hoje. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, o meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje ela é odiada pelos alunos, porque muitos não compreendem a síntese proteica e tudo aquilo que a gente não compreende, a gente sente raiva. A gente não gosta de estudar e abandona. Eu te peço calma para você entender essa aula de tradução de uma vez por todas. Quando você finalizar a aula, eu te peço que você volte no meu canal nas aulas sobre DNA, replicação e transcrição. Eu também vou deixar linkado aqui para você assistir e compreender de uma vez por todas todo esse processo. Fechou? Sem mais enrolação, o slide já está na tela e vamos compreender esse assunto de uma vez por todas. Pessoal, a verdade, a tradução, ela consiste em traduzir uma mensagem que está na linguagem de nucleotídeos, ou seja, no RNA mensageiro, para uma linguagem de aminoácidos, ou seja, formar polipeptídeos. Como a gente está traduzindo uma linguagem de nucleotídeos para aminoácidos, esse processo é chamado de tradução. É a mesma coisa quando a gente traduz uma linguagem do inglês para o português. É uma informação, só que está em contextos diferentes. Acompanhe na tela. Veja só, tradução consiste em interpretar o que está escrito no RNA e traduzir para um polipeptídeo. Esse processo é chamado de síntese proteica. Não sei se você lembra na aula passada, mas a gente aprendeu sobre a transcrição e o splice. Se você observar, a molécula de DNA ela é transcrita em um pré-RNA mensageiro, ainda no núcleo celular, e esse pré-RNA ele é processado, chamado de splicing, para um RNA mensageiro. Perceba que a membrana nuclear ela possui vários poros, vários buracos, por onde esse RNA ele vai sair. Nesse momento, esse RNA no citoplasma, turma, ele é lido por um ribossomo e também será lido por um outro RNA chamado de RNA transportador. Perceba que esse RNA transportador está trazendo consigo um aminoácido, essa bolinha na imagem. E esse aminoácido ele será grudado aqui no ribossomo, depois vem outro RNA transportador trazendo outro aminoácido e assim sucessivamente. Perceba que esse conjunto de bolinhas que eu estou representando para você é um polipeptídeo. Polipeptídeo, portanto, irá formar uma proteína. Você já conhece o RNA mensageiro da aula passada. É preciso que você entenda que existe basicamente 3 importantes RNAs. Existem outros, mas os mais importantes são 3. O primeiro é o RNA mensageiro, que você já viu na aula passada, responsável por carregar a sequência de genes que foram copiados do DNA. O segundo tipo importante de RNA é o RNA transportador. O RNA transportador, turma, ele traz os aminoácidos para formar as proteínas lá na frente, tá? E o terceiro tipo de RNA é o RNA ribossomal. Observe que o RNA transportador, estou representando aqui, ele possui dobras. Professor, aqui não é uma molécula de DNA, não? Não, turma. Lembre-se que o DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita simples. E mesmo assim, aqui não é dupla fita, não? Não. Perceba que essa fita de RNA, ela vai do sentido 5' para o sentido 3' e é uma única fita. O que acontece é que esse RNA, aqui nessa extremidade, ele vai estar ligado com um aminoácido. Então, cada RNA transportador traz consigo um aminoácido. Perceba que o RNA ribossomal, ele vai formar os chamados ribossomos. Se você lembra de biologia celular, ribossomo é o local onde irá produzir proteínas. E os ribossomos é composto por uma subunidade maior, representado aqui, e outra subunidade menor. Perceba que parece um sanduíche e que o RNA mensageiro está sendo lido justamente pelas subunidades do ribossomo e também ele está interagindo com o RNA transportador. Existem outros tipos de RNA, como microRNAs, RNAs de interferência, mas para o ensino médio isso não é tão relevante assim. E agora, como ocorre de fato a tradução? Veja, a tradução ela vai ocorrer em 3 grandes passos, um chamado de inicialização, o outro chamado de alongamento e o passo final chamado de terminação. Quem são os principais agentes da tradução? O primeiro é a molécula de RNA mensageiro. Perceba que a molécula de RNA mensageiro ela foi feita através da transcrição e nós temos aqui uma molécula de RNA mensageiro. Observe que o RNA mensageiro, no processo de tradução, ele vai ligar
moléculas chamadas de aminoácidos. Aminoácidos, então, é o nosso segundo agente importante nesse processo. Esses aminoácidos, pessoal, eles serão trazidos por moléculas de RNA transportador, que é o nosso terceiro elemento aqui durante esse processo. E o quarto agente importante é justamente os ribossomos, composto por RNA ribossomal. Eu não sei se você percebeu, mas essa molécula de RNA mensageiro, ela está separada de 3 em 3 nucleotídeos. Isso é importante? Sim. Veja só, no RNA mensageiro, a cada 3 nucleotídeos, a gente chama isso de códon. Então veja, eu tenho o nucleotídeo A, o G é chamado de códon, o U é chamado de códon, GC é chamado de códon, o CA também é chamado de códon. Por que isso é importante? Porque o códon no RNA mensageiro será lido por um anticódon no RNA transportador. Eita, professor, agora complicou. Tenha calma, vou te explicar que você vai entender de uma vez por todas. Veja só, estou desenhando para você uma molécula de RNA transportador. Ela é toda bagunçadazinha assim, mas beleza. Veja que na ponta do RNA transportador nós teremos nucleotídeos, como por exemplo o UAC, que irá interagir com o RNA mensageiro. Turma, a adenina, ela se liga a quem no RNA? A uma uracila. A uracila do RNA mensageiro se liga a quem? A uma adenina. E a guanina no RNA mensageiro se liga a quem? A uma citosina. Ou seja, eu tenho aqui, ó, UAC é complementar o G no RNA mensageiro. Portanto, eu digo que essa sequência no RNA transportador é um anticódon, porque ela é complementar ao códon. Entendido isso? E outra coisa que você não deve esquecer é que cada RNA transportador traz consigo um aminoácido. Eu não sei se você lembra da aula de transcrição, onde eu falei para você que um lado da fita de DNA é chamado de fita molde. Ele será lido de 3 para 5 linhas, porque essa fita molde vai formar um RNA mensageiro no sentido de 5 linhas para 3 linhas, tá? Então, se você observar aqui, ó, a timina, ela é pareada com uma adenina. A adenina é para parear com uma timina, mas no RNA tem timina? Não tem. Então, a adenina pareia com a uracila, a citosina pareia com a guanina, a adenina com a uracila e assim sucessivamente. Então, a fita molde de DNA forma uma molécula de RNA mensageiro. Cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é chamado de códon e esses códons irão parear com os anticódons no RNA transportador. Agora, como é que isso acontece? Observe comigo nessa imagem. Perceba que no passo de iniciação, nós temos aqui a fita de RNA mensageiro e ela tem uma sequência chamada AUG. A gente vai ver que a sequência AUG é sempre a sequência inicial para a produção de polipeptídeos, tá? Essa sequência AUG, ela será lida por um anticódon no RNA transportador UAC, uma vez que U pareia com A pareia com U e C pareia com G, tá? Esse passo aqui, pessoal, essa região é chamada de sítio. Lembra que eu falei para você na aula passada que sítio é sempre um local. A molécula de RNA mensageiro, ela vai primeiro entrar no chamado sítio A e depois ela passa para o sítio P. Então aqui está o sítio A e depois a molécula de RNA mensageiro passa para o sítio P. Perceba que nós temos a subunidade menor do ribossomo solta e depois vai chegar a subunidade maior do ribossomo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. A subunidade maior do ribossomo, ela chegou e ela é acoplada, ou seja, ela fecha agora sobre a molécula do RNA mensageiro. O RNA transportador que estava no sítio A, ele agora é direcionado para o sítio P, que é esse daqui. E agora vocês percebam que está chegando um outro RNA transportador trazendo quem? Um novo aminoácido. Como é que esse RNA transportador sabe que é para vir para cá? Porque, ó, aqui nesse novo códon, que são 3 nucleotídeos, tem a informação para trazer a fenilalanina. Por exemplo, esse códon aqui nesse RNA mensageiro, ele é U. Toda vez que tem o U, vem um RNA transportador trazendo uma fenilalanina. A gente vai entender mais para frente como o RNA transportador vai trazer cada aminoácido correspondente a cada códon na molécula de RNA mensageiro. O que eu quero que você perceba aqui é que a molécula de RNA transportador estava no sítio A, depois ela é direcionada para o sítio P. Depois do sítio P, o RNA transportador ele é direcionado para o sítio E, de saída em inglês, mas ele deixa um aminoácido. Então chega um novo RNA transportador com um aminoácido para o sítio A, depois vai para o sítio P, depois vai para o sítio E e ele sai, sempre deixando os
aminoácidos. Então perceba que aqui nesse peptídeo sendo formado tem uma metionina, uma fenilalanina, uma glicina, uma serina e uma leucina, que é basicamente essa sequência que eu estou mostrando aqui para vocês. O RNA mensageiro ele é lido nesse primeiro códon, traz uma metionina. Olha ela aqui. Depois o ribossomo avança sobre o RNA mensageiro, lê mais um códon e o RNA transportador traz o aminoácido correspondente, a fenilalanina, por exemplo. Depois o ribossomo avança sobre o RNA mensageiro, lê mais um códon e traz o próximo aminoácido pelo RNA transportador, a glicina, por exemplo. E esse passo vai assim sucessivamente até formar a molécula de peptídeo. Ou seja, cada RNA transportador traz consigo um aminoácido correspondente ao códon que está no RNA mensageiro. Lembre-se que o RNA mensageiro ele vai ficar parado e é o ribossomo, as duas subunidades, que vai andando sobre o RNA mensageiro, trazendo também os RNAs transportadores até formar essas bolinhas representadas na imagem que representam os aminoácidos. Os aminoácidos, conjunto de aminoácidos, vão formar os peptídeos e depois vão formar as proteínas. E como é então que esse polipeptídeo vai parar? Porque está formando polipeptídeo, mas uma hora vai parar. Turma, vai haver um códon de parada e nesse momento, quando o ribossomo lê o códon de parada, chega uma outra molécula chamada fator de liberação. Não forma mais aminoácidos nesse último códon, chamado códon de término ou códon de parada. Mas sim, chega uma proteína chamada fator de liberação que gruda nessa região aqui e esse peptídeo que foi recém-formado, ele é liberado. Então o ribossomo está lendo a molécula de RNA mensageiro, está vindo o RNA transportador trazendo os aminoácidos que estão sendo formados, tá? Cada RNA transportador se liga no sítio A, depois vai para o sítio P, e no sítio P, cada aminoácido vai se grudando um ao outro. Chega um RNA transportador, sítio A, sítio P, sítio de saída. RNA transportador, sítio A, sítio P, sítio de saída. RNA transportador, sítio A, sítio P, sítio de saída. Beleza. Só que tem uma sequência no RNA mensageiro, que é a sequência de finalização, de terminação, onde quando o ribossomo lê essa sequência final, não vem mais um aminoácido com o RNA transportador, mas sim uma proteína chamada fator de liberação que bate nesse RNA mensageiro, liberando, portanto, o polipeptídeo que já foi formado anteriormente. Eu espero que você tenha entendido essa explicação. Se não entendeu, você volta um pouquinho e no final do vídeo eu vou tentar narrar essa situação mostrando o vídeo para vocês. Vamos avançar? Como então que a proteína ela vai ser formada? Eu acabei de mostrar para vocês os aminoácidos sendo ligados, mas como é que isso acontece? Como é que a molécula entende? Como é que a célula entende o que está acontecendo? É aqui que a gente entra no conceito do código genético, o famoso código genético. O código genético que ele é um dos conceitos mais mal interpretados, principalmente dentro dos jornalistas. É comum a gente ler notícias como, por exemplo, um mamute foi encontrado e desvendaram o código genético desse mamute. Turma, isso está errado. O código genético ele já foi descoberto desde 1965. O que, na verdade, essas reportagens deveriam mostrar para nós é que é o seguinte: o genoma de um mamute, por exemplo, descoberto, ele foi sequenciado. Mas o código genético a gente já conhece, que é justamente essa tabela que eu estou mostrando para vocês. Toda vez que você ouvir falar do código genético, mentaliza essa tabela. Professor, precisa decorar essa tabela? Claro que não, turma. Nem eu sei essa tabela de cor. Mas você mentaliza essa tabela que você vai entender o conceito do código genético. E o que significa o código genético? O código genético diz respeito à correspondência entre os códons no RNA mensageiro e a sequência de aminoácidos específicos para cada códon. Você deve lembrar que eu mostrei para você que o RNA mensageiro, a cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, a gente chama de códon, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 códons, por exemplo. E perceba que cada códon, por exemplo, o códon A, U, G, ele traz um aminoácido correspondente. Então, o que é o código genético? É a correspondência entre os códons no RNA mensageiro e a sequência de aminoácido específico para cada códon. Eu quero que vocês entendam, turma, que o primeiro aminoácido a ser formado nesse polipeptídeo, nessa proteína, é sempre o aminoácido chamado metionina. Então, nós vamos ter no código genético um códon de início, que sempre vai trazer o aminoácido chamado metionina. Quem é que traz? O RNA transportador. Qual é o códon da metionina? É o códon AUG. Ou seja, no RNA mensageiro vai ter um códon, vai para cá, ó, AUG. Se você analisar na tabela do código genético, o AUG é correspondente à metionina, que é o códon de início. Mas, professor, como é que eu faço para identificar na tabela com maior facilidade? Veja só, cada códon não tem 3 nucleotídeos? Por exemplo, AUG, beleza. Eu vou te ensinar agora a ler a tabela do código genético. Se eu pegar, por exemplo, o códon CUA,
Como é que a gente descobre na tabela do código genético qual aminoácido correspondente a esse códon? Primeiro a gente olha a primeira letra, que é o primeiro nucleotídeo, C. Onde é que está o C aqui na primeira letra? O C, ele está aqui. Depois a gente olha a segunda letra, que é o U. Onde é que está o U? Ele está aqui. E depois a terceira letra, onde é que está o A? O A está aqui. Ou seja, C, U, A representa um aminoácido chamado de leucina. Vamos completar comigo esse RNA transportador que eu trouxe de exemplo para a gente entender de uma vez por todas como é que acontece essa formação do código genético para a sequência de aminoácidos. Veja, o primeiro códon é A ou G, que é o códon de início, né? A, primeira linha está aqui, U, segunda linha está aqui e G está aqui. Quem é? Então é a metionina. Está aqui, ó. Metionina é o nosso aminoácido. Segundo códon, U. Primeira letra, U, tá aqui. Segunda letra, U, tá aqui. Terceira letra, U, tá aqui. Quem é o aminoácido? U é a fenilalanina. Então, eu vou colocar o F de fenilalanina aqui. O terceiro códon, GGC. Cadê o G? Primeira letra, tá aqui. Segunda letra, tá aqui, G. Terceira letra, o C tá aqui. GC é chamado de glicina. Quarto códon, UCA. UCA, na tabela do código genético, onde é que está? Primeira letra, U, está aqui. Segunda letra, C, está aqui. Terceira letra, A, está aqui. UCA é a serina. E agora, essa molécula vai ficar assim para sempre? Não, pessoal. Vai ter um códon de parada. Por exemplo, vou estender aqui e vou colocar o códon UGA. Vamos identificar? Primeira letra do códon U, está aqui. Segunda letra, G, está aqui. Terceira letra, A, está aqui. UGA é o stop códon. Vai trazer um aminoácido aqui? Não. Aqui no stop códon não vai trazer um aminoácido. Eu quero que você tenha isso em mente. Veja, o códon de início, a metionina, traz um aminoácido chamado metionina. Quer dizer que essa proteína que está sendo formada sempre vai ter a metionina no começo? Não. Depois, algumas proteínas removem essa metionina, tá? Agora, o códon de parada, ele não vai trazer um aminoácido específico para esse códon. Você viu no quadro passado que o códon de parada, na verdade, traz uma proteína chamada fator de liberação, que bate no RNA mensageiro e libera aquele peptídeo que foi formado. E agora o mais interessante é que nós temos um códon de início, que codifica o aminoácido metionina, mas nós temos 3 códons de parada, também chamado de stop códon, que são eles UAA, UAG e UGA, que é o códon de parada. Novamente, precisa decorar? Não. A questão, se cair, ela vai trazer essa informação para você e ela pode trazer a tabela. Você precisa entender como encontrar os aminoácidos na tabela do código genético. Se você, mesmo assim, não aprendeu, você pode buscar aqui a olho nu mesmo tentando encontrar. Mas isso vai demandar mais tempo de você na hora de resolver uma questão, por exemplo. Portanto, os códons de parada, que são 3, não codificam aminoácidos. Agora, perceba que interessante, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas nós possuímos 20 aminoácidos. Nós produzimos no nosso corpo 12 aminoácidos, chamados de aminoácidos naturais, e devemos comer os outros 8 aminoácidos, chamados de aminoácidos essenciais. Mas se você parar para pensar, os códons na tabela do código genético são mais de 20. Então, por que que isso acontece? Olha que interessante. Se eu pegar, por exemplo, um códon aqui, UUU, o códon UUU, primeiro nucleotídeo U, segundo nucleotídeo U, terceiro nucleotídeo U. Quem é? É a fenilalanina. Então esse códon vai induzir que o RNA transportador traga o aminoácido chamado fenilalanina. Agora, se houver uma mutação nesse último nucleotídeo aqui, e que ao invés de ficar UUU, esse último nucleotídeo, ele venha a ser UUC. O que é que vai acontecer com essa mutação? Perceba que quando esse RNA mensageiro for lido pelo ribossomo e o RNA transportador trazer o aminoácido correspondente, qual aminoácido correspondente será trazido por esse códon UUC? Observe que UUC, primeiro nucleotídeo, U, tá aqui. Segundo, U, tá aqui. Terceiro, C. Quem é o C? Aqui. O C também vai codificar a fenilalanina. Então, olha que interessante. Existem códons que, se houver modificação, mutações, inclusive é o tema da nossa próxima aula, mutações gênicas, mesmo com essas mutações, será trazido o mesmo aminoácido. Por que isso é importante? Porque a todo momento nós estamos sujeitos a mutações. Então seria muito danoso para a célula a cada mudança, a cada mutação sutil no RNA mensageiro haver uma mudança drástica. Então vamos fazer mais um exemplo para você entender o que eu quero chegar. Veja, se eu pegar, por exemplo, o códon GCU, vai codificar qual aminoácido? Primeiro
nucleotídeo G, tá aqui, que é a primeira letra. Segundo nucleotídeo C, tá aqui. Terceiro nucleotídeo U, tá aqui. GCU vai codificar o aminoácido chamado alanina. Agora, se houver uma modificação desse U e esse U ser substituído agora por GCG, qual aminoácido correspondente será para ele? Primeiro nucleotídeo G está aqui, segundo nucleotídeo C está aqui, terceiro nucleotídeo G está aqui. Opa, GCG também codifica um aminoácido chamado alanina. Então perceba que o código genético ele é de certo modo redundante. Então a gente fala que o código genético é degenerado. Essa palavra feia, degenerado, significa dizer que mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. E isso é importante para a nossa evolução, de modo que o RNA mensageiro pode ter mutações e mesmo assim codificar o mesmo aminoácido. Inclusive, quando tem essa mutação que codifica o mesmo aminoácido, a gente chama esse tipo de mutação silenciosa. Mas calma, isso é assunto para a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido essa informação do código genético, que ele é degenerado, redundante. E para finalizar essa explicação, é preciso que você entenda que o código genético ele é universal. O que é que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte: tá vendo essa tabela do código genético aqui? Essa tabela do código genético serve tanto para mim, quanto para você, que somos seres humanos, mas também para seu cachorrinho que está do seu lado agora. Também para uma formiga, para uma bactéria, para uma planta, ou seja, todos os organismos vivos possuem basicamente o mesmo código genético, exceto algumas exceções bacterianas, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Então, se você pegar, por exemplo, uma planta e no RNA mensageiro dessa planta haver o códon UCG, o RNA transportador vai trazer o aminoácido chamado serina. Mas veja, no nosso RNA mensageiro, se tiver o códon UCG, nosso RNA transportador também vai trazer o aminoácido serina. Então, tanto nós quanto os diversos seres vivos possuímos o mesmo códon genético. Portanto, o código genético ele é universal. Se você olhar essa tabela, nós vamos ter basicamente 20 aminoácidos, como eu falei para vocês, mas nós temos mais códons do que aminoácidos. Quantos códons a gente possui no total? Nós vamos possuir 64 códons. E de onde é que vem essa informação? Veja, cada códon tem 3 nucleotídeos, certo? Vamos aqui. O primeiro nucleotídeo pode ser uma adenina, uracila, guanina e citosina, ou seja, são 4, tá aqui. Agora, o segundo nucleotídeo do códon, lembra que códon são trincas de nucleotídeos. O segundo nucleotídeo do códon também pode ser uma adenina, uma uracila, uma guanina e uma citosina, então também são 4. E o terceiro nucleotídeo também pode ser uma adenina, uma uracila, uma citosina e uma guanina, que também são 4. Professor, e a timina não entra aqui não? Lembre, galera, timina é no DNA, a gente está falando de RNA. Se você multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 64 códons. Portanto, nós temos 64 códons e esses 64 códons codificam 20 aminoácidos, fazendo com que o código genético seja degenerado. Eu estou deixando essa imagem para que você dê pause no vídeo e você leia essa imagem, que ela está mostrando o resumo de como a molécula de RNA é lida pelo ribossomo e como o RNA transportador traz cada aminoácido. Então dê pausa que você pode entender todo esse processo resumido, que eu garanto que vai fazer muito mais sentido para você. Agora veja o seguinte, esse processo de síntese proteica em algumas células, por exemplo, células musculares, quem vai para academia vai entender, é necessário que seja muito rápido. Você vai para academia, por exemplo, treina peitoral e no dia seguinte está doendo, mas daqui a 2, 3 dias ou uma semana tu tem que treinar novamente. Ou seja, as células, elas precisam sintetizar proteínas muito rápido. Então não daria tempo, por exemplo, para um único ribossomo ler uma molécula de RNA mensageiro completa em um tempo hábil. Então o que é que acontece? Mais de um ribossomo lê essa molécula de RNA mensageiro. Portanto, quando mais de um ribossomo se liga a essa molécula de RNA mensageiro, a gente diz que há a formação dos polissomos. É justamente isso que eu estou mostrando na imagem para vocês. Perceba que essa molécula de RNA mensageiro em verde tem vários ribossomos ligados a ela e no final, ó, é formado um peptídeo, uma proteína muito mais rápido. Olha essa imagem de microscopia para vocês. Tudo que está em preto escuro são vários ribossomos e a molécula de RNA está entre os ribossomos e eu estou circulando para vocês agora, ó, as várias proteínas, os vários polipeptídeos sendo formados por uma única molécula de RNA. Para finalizar, pessoal, é importante que você entenda que esse polipeptídeo, essa proteína que foi formada, nem sempre ela já é formada perfeita. Ela precisa passar por modificações que a gente chama de alterações pós-tradicionais. Lembra do splicing, em que uma molécula de pré-RNA mensageiro ela é modificada em RNA mensageiro? Ali é uma alteração
pós-transcricional. Aqui é um polipeptídeo sendo modificado depois de ser formado, portanto aqui é uma alteração pós-tradicional. Veja que o polipeptídeo formado, por exemplo, ele pode receber moléculas de fósforo, portanto esse processo é chamado de fosforilação. Ou ele pode receber moléculas de açúcar, de glicídios, de carboidratos, portanto esse processo é chamado de glicosilação. Ou ainda esse polipeptídeo ele pode ser clivado, ou seja, quebrado em polipeptídeos menores. Esse processo é chamado de proteólise. Ou ainda pode ser adicionado uma sequência sinal. Então imagine, eu estou com um peptídeo, um polipeptídeo formado aqui, e esse polipeptídeo precisa, por exemplo, ir para uma organela ou sair da célula. O que acontece com esse polipeptídeo? Ele recebe uma proteína ligada a ele, chamada de sequência sinal, que essa sequência sinal agora direciona o local correto para esse polipeptídeo, essa proteína, ser levada. É isso que eu estou mostrando agora nesse slide para você. Perceba o seguinte, que o RNA mensageiro foi lido pelo ribossomo, a proteína ela foi formada, o polipeptídeo foi formado e depois ele é direcionado para peroxissomos, que é uma organela, por exemplo, para mitocôndrias, para plastídeos, se for uma célula vegetal, ou até ir para o núcleo, ajudar o núcleo. Por exemplo, a gente sabe que no núcleo tem as histonas. E onde é que vem essas proteínas histonas? Vem justamente desse processo. Ou ainda, essa proteína pode ser eliminada das células, processo chamado de exocitose, e essa proteína pode ficar no exterior da célula. Por exemplo, hormônios que são compostos por proteínas são liberados na corrente sanguínea. Ou seja, como é que a proteína está dentro de uma célula, foi formada e sai, por exemplo, da cabeça até o dedão do meu pé. Pronto, essa proteína vai cair na corrente sanguínea e ela tem uma sequência sinal, que é uma alteração pós-tradicional, e essa sequência sinal leva essa proteína para o local de origem. Turma, aqui eu finalizo o processo de tradução. Vou tentar encontrar um vídeo agora para narrar para vocês o que está acontecendo. Turma, eu estou mostrando para vocês um RNA mensageiro que acabou de passar por splicing e ele vai sair do núcleo celular pelo poro, está indo para o citoplasma, tá? Está trazendo as informações genéticas em linguagem de nucleotídeos. O RNA mensageiro, ele é lido de 3 em 3 nucleotídeos, ou seja, a cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é chamado de códon. Estou mostrando para você aí, ó. São 3 nucleotídeos nesse nosso exemplo. Os códons formam o código genético. Nós temos 64 códons. Cada códon é responsável por trazer um aminoácido, tá? Existe no código genético um códon de início, que é o start códon, ou 3 códons de parada, tá? Cada RNA mensageiro vai ter sempre o mesmo códon de início, mas varia nos códons de parada. Nesse momento, a subunidade menor do ribossomo está ligando no códon de início do RNA mensageiro, e agora um RNA transportador trazendo um aminoácido sabe que aquele códon de início, AUG, é o códon que esse RNA transportador tem que se ligar. O RNA transportador tem um anticódon, e esse anticódon se liga ao RNA mensageiro no códon do RNA mensageiro. Estou mostrando para você a ligação do códon do RNA mensageiro aí ao anticódon do RNA transportador. Bem bonito, bem bacana isso daqui. Veja, aqui é o processo de iniciação, tá? A subunidade maior se liga, o ribossomo que tem 3 sítios, o sítio A, o sítio P e o sítio E, tá? Veja que essa metionina, que esse RNA transportador com a metionina está ligado no sítio P. É isso que está mostrando aqui para você, ó. Sítio E, que é o sítio de saída, por onde o RNA transportador sai. Sítio P, onde os aminoácidos estão ligados. E o sítio A, onde o RNA transportador se liga inicialmente. Então chegou o RNA transportador trazendo um outro aminoácido, está se ligando no sítio A. Sítio A significa aminoacetil, tá? Está trazendo um aminoácido. O anticódon do RNA transportador se liga ao códon do RNA mensageiro, está reconhecendo essa ligação, as bases nitrogenadas. E agora o RNA transportador se ligou no sítio A. Pronto. Nesse momento, o outro RNA transportador que chegou primeiro transfere esse aminoácido para o aminoácido que acabou de chegar. E agora o ribossomo ele se move ao redor da molécula de RNA mensageiro. Esse RNA transportador anterior sai pelo sítio E e está chegando agora um novo RNA transportador trazendo um novo aminoácido. Veja que os aminoácidos estão sendo ligados. Onde? No sítio P, tá? Sítio P que significa peptidil. Ó, vários aminoácidos estão sendo ligados formando a molécula, o peptídeo, tá? O polipeptídeo ou a proteína. Lembra que agora chega um fator de liberação. O fator de liberação é uma proteína. E não é um RNA transportador trazendo um aminoácido, mas sim uma proteína, porque lê a sequência de stop codon. Essa proteína, fator de liberação, se liga no sítio A aí, ó, do ribossomo, e nesse momento ela corta essa ligação com o RNA mensageiro, desfazendo essa ligação entre ribossomo, subunidade maior e subunidade menor, com o RNA mensageiro. Agora o peptídeo está formado e esse peptídeo vai passar por modificações pós-tradicionais, tá? Adicionar, por exemplo, fosfato, adicionar açúcar, ou também adicionar uma sequência chamada peptídeo sinal. Porque como é que sabe, por exemplo, por onde essa proteína vai ter que funcionar?
Esse nosso exemplo está mostrando a região estomacal, então está produzindo uma proteína estomacal, a pepsina, por exemplo, ou qualquer outra proteína. Então recebe uma sequência sinal, e aí tem a participação das outras organelas, e com essa sequência sinal, esse peptídeo, essa proteína que foi formada, agora ela sabe que tem que sair da célula, por exemplo, processo chamado de exocitose, como eu mostrei para você no quadro anterior. Ó, essa proteína foi liberada agora e ela vai atuar no seu local de ação. Por exemplo, no estômago, no intestino, tá? Então, pessoal, aqui está um vídeo mostrando para vocês esse resumo da nossa aula de hoje, na aula de tradução de proteínas ou síntese proteica. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, valeu? E se você chegou até aqui, eu recomendo que você assista essa aula de DNA para entender a molécula do DNA, depois a aula de replicação, a aula de transcrição e splicing e a aula de hoje você rever a aula de tradução. Se você assistir nessa sequência, eu tenho certeza que tu vai entender esse conteúdo de cabo a rabo. A nossa próxima aula será a aula sobre mutações. Vamos entender como a molécula de DNA ela sofre uma mutação, que consequência para a célula isso vai acontecer e os tipos de mutação. Mas vamos aprofundar em mutações na nossa próxima aula. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Eu sei que nem sempre nós, enquanto alunos, enquanto filhos, enquanto pais, quem sabe, recebemos um parabéns, exceto no nosso aniversário. Mas se você chegou até aqui, eu quero te dar o parabéns. Isso mostra que você está tentando e que o processo de estudo ele é doloroso. Eu já passei por isso. Hoje eu tento ajudar vocês através aqui do YouTube, através das minhas aulas presenciais, tudo de graça, turma. Eu tenho o quê? 750 inscritos, então não é visando nada, mas é simplesmente para ajudar vocês, que eu acredito que tudo que a gente dá para o universo a gente recebe de volta. Então, parabéns. Se ninguém te deu parabéns, eu estou te dando parabéns. Tenha calma que tudo vai dar certo. No mais, pessoal, eu peço que você mande essa aula para aquele aluno, aquele amigo que está estudando também. E é isso, me acompanhe na nossa próxima aula sobre mutações do DNA. Valeu? Tchau, tchau. Abraço. Se cuida, tá?